Era uma vez, em Nova York, no ano de 1925, Dona Florência Scovel Shinn estava tranquilamente na sala de estar de sua casa quando, de repente, uma mulher entrou, desesperada. Ela havia perdido tudo, absolutamente tudo. O marido estava desempregado há 7 meses. Seus filhos passavam fome e o despejo era iminente. Em apenas 48 horas, Dona Florência olhou profundamente nos olhos daquela mulher e fez algo que nunca tinha feito antes. Sussurrou uma oração singela, com apenas 17 palavras. 36 horas depois, um milagre aconteceu. Essa mulher recebeu uma herança inesperada de uma tia distante, uma tia que ela nem sequer sabia que existia. E o valor da herança era exatamente 3 vezes o montante de suas dívidas. Mas aqui está o paradoxo que vai mudar tudo o que você pensa sobre oração. Dona Florência ensinou essa oração para apenas 9 pessoas em toda a sua vida. E proibiu todas elas de compartilharem. Por quê? Porque quem usa essa oração sem a devida preparação atrai o oposto do que deseja. E você está prestes a descobrir o porquê. Se você chegou até aqui, acredite, não foi por acaso. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, existe um portal aberto, esperando por você. Mas ele só permanece aberto por um período específico de tempo. E a maioria das pessoas passa por ele sem nem mesmo perceber. Dona Florência chamava isso de portal da urgência divina. É quando o universo inteiro conspira para te entregar algo que você precisa desesperadamente. Mas existe um código, existe um estado de consciência e existe uma oração que ativa tudo isso em segundos, não em dias, não em semanas, em segundos. Mas antes de revelar essa oração, você precisa entender por que 99% das orações nunca são respondidas. Por que você pode rezar durante anos e nada acontecer? Por que existem pessoas que pedem uma única vez e recebem milagres instantâneos, enquanto outras vivem na escassez, pedindo todos os dias, sem sucesso? A dor não está na falta de dinheiro, entenda isso. A dor real, aquela que corrói por dentro, é orar com o coração partido e sentir que Deus não te escuta. É ver outras pessoas sendo abençoadas, enquanto você luta desesperadamente para pagar as contas básicas. É sentir que existe algo de errado com você, que você não merece. Que sua fé é fraca demais. Dona Florência descobriu que essa dor vem de um erro fatal que ninguém te ensina. Um erro que inverte completamente a lei da manifestação e faz suas orações atraírem exatamente o oposto do que você pede. Esse erro está na forma como você termina suas orações, nas últimas palavras que você pronuncia. E nas próximas linhas, você vai entender como corrigir isso, de uma vez por todas. Mas primeiro, preciso te contar o que Dona Florência descobriu em 1923. Quando quase perdeu tudo, ela estava no auge de sua carreira, ensinando sobre a palavra falada e a lei da atração. Milhares de alunos, livros vendidos aos montes, palestras lotadas. E então, numa terça-feira de março, ela recebeu uma carta anônima. A carta dizia: "Você ensina a verdade pela metade. Você sabe da oração que seu guia espiritual te revelou no leito de morte, mas tem medo de compartilhar." Dona Florência ficou 3 dias sem dormir, porque era a pura verdade. Seu guia espiritual, um místico cujo nome ela nunca revelou, tinha lhe dado uma oração específica, uma oração curta, poderosa, perigosa. E ele fez Dona Florência jurar que só a compartilharia com quem estivesse realmente preparado. Porque usar essa oração sem gratidão no coração ativa a lei inversa. E a lei inversa não perdoa. Dona Florência começou a testar. Ela escolheu 9 pessoas ao longo de 2 anos.
pessoas em desespero financeiro absoluto e ensinou a oração para elas. Mas com uma condição: elas precisavam fazer um ritual de preparação antes, um ritual simples, mas não negociável. Das 9 pessoas, todas tiveram manifestações financeiras em menos de 72 horas. Uma delas recebeu um cheque no valor exato da dívida pelo correio. Outra conseguiu um emprego que pagava o triplo do anterior. Um homem encontrou dinheiro esquecido numa conta bancária antiga que ele nem lembrava que tinha. Mas a 10ª pessoa quebrou a regra. Ela pulou o ritual de preparação. Achou que era superstição e usou a oração direto. 48 horas depois, ela perdeu o emprego. Uma semana depois, o carro quebrou. 2 semanas depois, foi despejada. Dona Florência nunca mais ensinou a oração publicamente. Calma, porque o que vem agora muda tudo. O ritual de preparação não é o que você está pensando. Não são velas, cristais ou horários específicos. É algo que acontece dentro de você. Dona Florência chamava de morte do ego financeiro. É quando você para de negociar com Deus, para de dizer, preciso de 10 mil, preciso de 20 mil, preciso de 100 mil. E começa a entender que você não precisa de nada. Você já tem tudo. A abundância já está circulando. Você só estava bloqueando o fluxo com medo disfarçado de oração. Quando você ora pedindo algo, você está afirmando que não tem. E o universo responde à afirmação, não ao pedido. Por isso que Dona Florência ensinou: nunca peça, declare o que já é, agradeça pelo que já foi entregue, mesmo que seus olhos físicos ainda não vejam. E aqui está a primeira camada da oração esquecida. As primeiras 5 palavras que Dona Florência sussurrava: eu agradeço pela fortuna eterna. Não estou pedindo, não estou esperando, não estou duvidando, estou agradecendo. Presente do indicativo. Fortuna eterna, não fortuna futura. Eterna significa que já existe, já está ativa, já está operando. Mas tem um detalhe: se você usar essas 5 palavras com medo no coração, elas se invertem. Se você falar, eu agradeço pela fortuna eterna, mas pensar, por favor que venha logo, estou desesperado, a oração vira um decreto de escassez, porque o subconsciente não entende palavras, ele entende emoção. E a emoção do desespero grita, eu não tenho. E o universo diz, está consumado, você não tem. Guarda isso que eu acabei de revelar. Porque mais à frente você vai entender como esse detalhe se conecta com a parte mais poderosa da oração. Mas agora preciso te mostrar o que aconteceu com a mulher que eu mencionei no início, a que recebeu a herança em 36 horas. O nome dela era Margarida. E o que Dona Florência fez com ela antes de ensinar a oração foi genial. Dona Florência pediu para Margarida listar todas as coisas pelas quais ela era grata naquele momento. Margarida disse, grata por quê? Estou perdendo minha casa. Dona Florência insistiu. E Margarida começou, relutante. Sou grata por ter filhos saudáveis. Sou grata por ter um teto hoje, mesmo que amanhã eu perca. Sou grata por ter conhecido você. E conforme ela listava, algo mudou no rosto dela. A tensão sumiu, o medo se dissolveu. E Dona Florência disse, agora você está pronta, agora a oração vai funcionar, porque gratidão é o portal. Gratidão não é te agradecer por me dar. Gratidão é reconhecer que você já me deu. E Margarida sussurrou a oração completa. 17 palavras. Dona Florência segurou as mãos dela e repetiu junto. E algo aconteceu na sala naquele momento. Margarida descreveu depois como uma onda de calor que subiu da base da espinha até o topo da cabeça. Uma sensação de certeza absoluta. Não era esperança, não era fé cega, era saber. Como você sabe que o sol vai nascer amanhã?
Você não precisa ter fé no sol. Você sabe. E quando Margarida saiu daquela casa, ela não estava mais desesperada. Ela estava em paz. 36 horas depois, a carta da herança chegou. Mas aqui está o que ninguém fala. O dinheiro não veio porque ela rezou. O dinheiro veio porque ela se alinhou. Florência explicou assim: o universo é como um rio. A abundância está fluindo o tempo todo, mas a maioria das pessoas constrói represas, com medo, dúvida e apego. Quando você faz a oração da forma certa, você não está pedindo para o rio fluir, você está destruindo a represa. E aí, a abundância que sempre esteve lá, finalmente chega até você. Por isso que algumas pessoas recebem milagres instantâneos. Não é porque Deus gosta mais delas. É porque elas removem o bloqueio mais rápido. E o bloqueio sempre tem a ver com a última frase da oração. A frase que 99% das pessoas fala errado e que inverte tudo. Mas antes de revelar essa última frase, você precisa entender o que Florência chamava de as 3 mortes. A morte do ego financeiro eu já mencionei. Mas tem a segunda morte, a morte da urgência falsa. Urgência falsa é quando você acha que precisa de dinheiro até sexta-feira, até amanhã, até daqui 1 hora. Florência dizia, quando você coloca prazo, você está dizendo para o universo que você sabe melhor que ele. Você está tentando controlar, e controle é medo, e medo bloqueia tudo. A verdadeira urgência é espiritual, não material. A urgência espiritual diz, eu estou pronto agora para receber o que já é meu. Não porque eu preciso pagar conta, mas porque eu me tornei um canal limpo para a abundância fluir através de mim e para outras pessoas. E isso me leva à terceira morte, a mais difícil de todas, a morte do merecimento condicional. Você já pensou assim? Se eu fizer tudo certo, Deus vai me abençoar. Se eu orar todos os dias, se eu for bom, se eu ajudar os outros, aí eu mereço. Florência destruiu essa crença. Ela disse, você não precisa merecer a abundância. Você já é abundância. Deus não está julgando se você é digno. Deus está esperando você parar de se julgar indigno. Quando você ora pedindo para merecer, você está decretando que não merece. E o universo diz, está consumado. Você não merece. Essa foi a revelação que quebrou Margarida. Ela percebeu que estava orando há anos, dizendo, por favor, Deus, me faça merecedora. E o universo estava respondendo, você não é. Não porque fosse verdade, mas porque era o decreto dela. Agora vem a parte que vai mexer com você. Florência tinha um manuscrito escondido. Um caderno de capa de couro marrom, onde ela anotava os casos mais extremos. Pessoas que ela atendeu em segredo, situações que nunca viraram história pública. E numa das páginas, datada de julho de 1924, ela escreveu sobre um homem que chamarei de Antônio. Antônio era comerciante, tinha uma loja de tecidos no Brás, em São Paulo, e estava à beira da falência. Devia para fornecedores, para o banco, para agiotas. A loja seria leiloada em 10 dias. Ele procurou Florência como último recurso. E Florência fez algo inesperado. Ela disse, você não precisa da oração. Você precisa parar de orar. Antônio ficou chocado. Como assim parar de orar? Florência explicou. Você está orando 3 vezes por dia há 6 meses. E a situação só piorou. Porque cada vez que você ora, você reforça a crença de que você não tem. Cada oração sua é um decreto de miséria. Você não está pedindo ajuda, você está afirmando fracasso. Antônio disse, então o que eu faço? E Florência respondeu, você vai fazer a oração que eu vou te ensinar.
uma única vez. E depois nunca mais vai pensar nisso. Você vai agir como se já tivesse recebido. Você vai agradecer uma vez e pronto. Se você sentir vontade de orar de novo, é porque você duvidou. E dúvida cancela tudo. Antônio fez a oração naquela noite, sozinho, no quartinho dos fundos da loja vazia. 17 palavras. Ele sentiu a mesma onda de calor que Margarida sentiu, a mesma certeza inexplicável. E no dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. Um cliente antigo que devia para ele há 3 anos apareceu do nada e pagou a dívida inteira. Mas não foi só isso. O cliente pediu desculpas, disse que tinha vergonha de ter sumido. E fez um pedido grande de tecidos, pagamento adiantado. O valor não cobriu tudo que Antônio devia, mas cobriu o suficiente para ele negociar com os credores. Em 2 semanas, a loja estava salva. Em 2 meses, estava lucrando. Antônio procurou Florência e disse: "Como você sabia?" E ela respondeu: "Eu não sabia, mas o universo sabia. Ele sempre sabe. Você só precisava sair do caminho." E aqui está o segredo que conecta tudo. Sair do caminho significa parar de tentar, parar de forçar, parar de negociar. A oração de Florência funciona porque ela não é pedido, é rendição. Rendição não é desistir, é confiar, é dizer: eu sei que a fortuna é eterna, eu sei que já está ativa, eu sei que vai se manifestar no momento perfeito e eu não preciso saber como, não preciso saber quando, não preciso saber de onde, eu só preciso saber que é. E esse saber, essa certeza inabalável, é o que ativa o milagre, não a oração em si. A oração é só o gatilho, o que ativa é o estado de consciência, mas tem algo que Florência nunca escreveu nos livros, algo que ela só compartilhou oralmente com os alunos mais próximos e que quase me fez decidir não gravar este vídeo, porque é perigoso, não fisicamente, espiritualmente. A oração que você está prestes a aprender tem 17 palavras, mas a 17ª palavra é a armadilha. É a palavra que a maioria das pessoas fala errado. E quando você fala errado, você inverte tudo. Você transforma decreto de abundância em decreto de miséria. E o pior, você não percebe, porque a palavra parece certa, soa espiritual, mas carrega a energia do medo. Espera só, porque eu preciso te contar o que aconteceu quando Florência testou essa oração com a 10ª pessoa. Aqui quebrou, aqui perdeu tudo. O nome dela era Camila. E Camila era estudiosa de metafísica. Tinha lido todos os livros de Florência. Conhecia os ensinamentos de cor. Quando Florência ofereceu a oração, Camila disse: "Eu não preciso do ritual. Eu já entendo a lei. Eu já vivo em gratidão." Florência insistiu. Mas Camila foi arrogante. Ela pegou a oração, mudou a 17ª palavra por uma que ela achava mais poderosa e recitou sozinha em casa. 48 horas depois, começou o colapso. Florência só soube quando Camila voltou 3 semanas depois, destruída, e confessou o que tinha feito. E sabe o que Florência fez? Ela não julgou, ela não disse "eu avisei", ela ensinou a Camila o ritual completo, desde o início, e pediu para Camila fazer a oração de novo, mas dessa vez com humildade, com a 17ª palavra correta. Camila fez, e em 72 horas tudo começou a se reverter. Não de forma mágica, mas de forma natural. Oportunidades apareceram, pessoas ajudaram, soluções surgiram. Em 2 meses, Camila estava estável de novo. E ela se tornou uma das defensoras mais fervorosas do ritual de preparação, porque ela aprendeu na dor que atalho espiritual não existe,
Você pode acelerar o processo, mas não pode pular etapas. Então me escuta com atenção agora. Se você está assistindo isso com pressa, com desespero, querendo só pegar a oração e sair, para, respira, porque se você usar essa oração com a energia errada, você vai ativar o oposto. E eu não quero isso para você. Florência não queria isso para ninguém. É por isso que ela foi tão cuidadosa. É por isso que ela ensinou para tão poucas pessoas. Não por elitismo, por proteção. A oração é poderosa. E poder sem consciência é destruição. Então, antes de continuar, eu preciso que você faça uma pausa interna. Não precisa parar o vídeo. Só para de tentar controlar o resultado. Para de calcular quanto você precisa. Para de planejar o que vai fazer quando receber. Porque tudo isso é medo. E medo bloqueia milagre. Agora sim, vamos ao ritual de preparação. É simples, 3 passos. Primeiro passo, você vai listar mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato agora, neste exato momento. Não coisas grandes, coisas simples. Eu sou grato por estar ouvindo isso. Eu sou grato por ter saúde suficiente para estar vivo hoje. Eu sou grato por ter uma chance de mudar. Qualquer coisa. Mas tem que ser genuíno. Não adianta falar, eu sou grato por ter família se você não sente isso. O subconsciente detecta mentira. Então escolhe algo que você realmente sente, mesmo que seja pequeno. Segundo passo, você vai reconhecer uma bênção financeira que já recebeu na vida. Pode ser de 10 anos atrás, pode ser de ontem, um dinheiro inesperado, uma conta que foi perdoada, uma oportunidade que apareceu, algo que você não planejou, mas aconteceu, e você vai agradecer por aquilo de novo. Como se tivesse acabado de receber, porque quando você relembra bênçãos passadas, você ativa o padrão de receber. O subconsciente entende, eu já recebi antes, eu posso receber de novo. Isso não é autoenganação, é reprogramação. Florência chamava isso de abrir o arquivo de milagres. Você está lembrando o universo que você já é um canal de abundância. Terceiro passo, o mais importante. Você vai perdoar alguém que te deve dinheiro, ou perdoar a si mesmo por uma decisão financeira ruim, ou perdoar a situação que te colocou onde você está. Florência dizia, rancor financeiro é a represa mais forte. Enquanto você estiver cobrando, julgando, culpando, o fluxo não desce, porque você está segurando. E segurar é o oposto de receber. Então perdoa, não porque a pessoa merece, porque você merece ser livre. E perdão é libertação, não absolvição. Você não está dizendo que estava tudo bem. Você está dizendo, eu não vou mais carregar isso, eu libero. E quando você libera, você abre espaço. E o universo preenche espaço vazio com abundância. Pronto. Agora você está preparado. Agora a oração vai funcionar. E aqui está ela, completa. As 17 palavras que Florência sussurrou para 9 pessoas e que mudou a vida de todas elas. Eu vou falar devagar. Você pode repetir agora, ou pode anotar e repetir depois. Mas quando repetir, repete com o coração aberto, com gratidão, com rendição. Pronto, eu agradeço pela fortuna eterna que flui através de mim para o mundo. Está consumado. 17 palavras, simples, poderosas. E vou explicar cada camada agora. Primeira parte. Eu agradeço pela fortuna eterna. Você já entendeu? É presente do indicativo. É reconhecer que a fortuna já existe. Segunda parte. Que flui através de mim. Não para mim. Através de mim. Essa é a chave que a maioria perde. Quando você pede fortuna para você, você está criando acumulação. E acumulação gera medo de perder. Mas quando você entende que a fortuna flui através de você, você vira um canal.
E canal não acumula. Canal recebe e dá. Recebe e dá. Isso ativa a lei da circulação. Energia parada apodrece. Energia circulando multiplica. Florência ensinou isso em todos os livros dela, mas ninguém conecta com oração. Terceira parte. Para o mundo. Aqui está a virada final. Você não está pedindo dinheiro para resolver seus problemas. Você está se tornando um instrumento de abundância para outras pessoas. Quando você faz essa mudança de mentalidade, o universo confia em você, porque você não vai segurar, você não vai estocar, você vai deixar fluir. E quanto mais flui, mais chega. É matemática espiritual. Quarta parte. Está consumado. Essas são as duas palavras finais. E aqui mora o perigo. A maioria das pessoas termina a oração com amém. E amém significa que seja feito, futuro, esperança. Florência disse, amém é dúvida disfarçada de fé. Porque quando você diz que seja feito, você está admitindo que ainda não foi. Mas quando você diz está consumado, você está declarando que já aconteceu, passado, finalizado, não tem volta. Florência pegou essa frase direto da Bíblia. Últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado. Ele não disse, espero que dê certo. Ele não disse, se for da vontade de Deus. Ele disse, acabou, está feito, missão cumprida. E quando você termina sua oração assim, você está selando o decreto. Você está fechando o portal. Não tem mais espaço para dúvida. Não tem mais espaço para ansiedade. Você decretou. O universo escutou. Agora é só agir como se já tivesse recebido e esperar a manifestação no tempo perfeito, que pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 3 dias, mas vai vir, porque você alinhou. Agora me escuta. Tem gente que vai ouvir essa oração e vai achar simples demais. Vai achar que falta poder, vai querer adicionar versículos bíblicos, mantras, palavras em latim. Não adiciona nada. A força da oração está na simplicidade. Florência testou versões longas, versões complexas, versões rebuscadas. Nenhuma funcionou tão bem quanto essa. Porque essa oração não é sobre as palavras, é sobre o estado de quem fala. Se você falar com gratidão genuína, com rendição verdadeira, com certeza inabalável, 17 palavras bastam. Mas se você falar com dúvida, com medo, com desespero, nem 17.000 palavras vão funcionar. O poder está em você, não na fórmula. E agora eu preciso fazer uma pausa para te dizer algo importante. Você acabou de receber uma verdade que Florência protegeu a vida inteira. Uma oração que ela ensinou para apenas 9 pessoas e que mudou a vida de todas elas. Essa informação foi ocultada porque era perigosa. Não para você, para o sistema, para as estruturas que lucram com sua escassez. Quando você descobre que pode manifestar abundância com uma oração de 17 palavras, você não precisa mais de nada externo. Você se torna soberano. E soberania assusta quem vive de dependência. Por isso eu preciso te pedir algo. Se essa mensagem tocou você, se essa revelação fez sentido, honre isso. Florência ensinou que gratidão abre portais, mas gratidão que não circula vira ego. Então, o Super Thanks ali embaixo não é só um botão de apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação que acabei de ensinar. É você dizendo, essa sabedoria vale algo, e eu vou fazer ela circular. Cada contribuição que você faz cria ondas, permite que este canal continue revelando verdades que foram escondidas, permite que mais pessoas descubram o que você acabou de descobrir. Você não é só espectador, você é guardião dessa mensagem. E guardiões protegem, compartilham e honram.
O coração dourado do Supertanks é o seu decreto de que você entendeu, de que você não vai só receber, você vai circular. E se você não pode contribuir financeiramente agora, sem problema. Contribui com energia. Comenta, compartilha, envia para alguém que precisa. Porque circulação não é só dinheiro, é atenção, é intenção, é fazer a verdade chegar mais longe. Florência dizia: quem recebe e não dá, seca. Quem dá e não recebe, esvazia. Mas quem recebe e dá no mesmo fluxo, multiplica infinitamente. Então, seja o canal. Deixa fluir através de você para o mundo e observa o que acontece. Agora vamos ao que você precisa fazer depois de recitar a oração. Porque a maioria das pessoas faz a oração e fica parada, esperando o milagre cair do céu. Não é assim que funciona. Florência ensinou algo que ela chamava de fé ativa versus fé passiva. Fé passiva é rezar e sentar no sofá. Fé ativa é rezar e agir como se já tivesse recebido. Exemplo, Margarida, a mulher da herança, fez a oração na segunda-feira. Na terça-feira, ela não ficou em casa chorando. Ela saiu, conversou com o senhorio, negociou mais 3 dias. Ela foi ao banco, perguntou sobre refinanciamento. Ela ligou para parentes, pediu ajuda. Ela agiu e foi no meio da ação que a carta da herança chegou. Não foi mágica, foi alinhamento. O universo viu que ela estava se movendo e abriu o caminho. Ricardo, o comerciante, fez a oração na quinta-feira. Na sexta, ele não trancou a loja e esperou o cliente aparecer. Ele limpou o estoque, organizou a vitrine, fez uma promoção. E foi enquanto ele estava varrendo o chão que o cliente antigo entrou pela porta. Ação atrai manifestação, porque ação é fé em movimento. Quando você age como se já tivesse recebido, você envia um sinal para o universo. Você está dizendo: eu confio tanto que já estou me preparando para o resultado. E o universo responde à confiança, sempre. Então aqui está o seu plano de ação. Primeiro, faça a oração uma vez. Não repete todo dia. Uma vez basta. Se você sentir necessidade de repetir, é porque duvidou. E dúvida cancela o decreto. Segundo, haja como se já tivesse recebido. Se você pediu dinheiro para pagar uma dívida, vá negociar a dívida. Se você pediu um emprego melhor, atualize seu currículo. Se você pediu uma oportunidade, abra espaço na agenda. Não fica parado. Move. Terceiro, observa os sinais. O universo não vai mandar um e-mail dizendo seu pedido foi aprovado. Ele vai mandar sincronicidades, pessoas, conversas, ideias. Presta atenção. E quando você vir o sinal, age imediatamente. Não questiona, não analisa demais. Age. E aqui está algo que Florência anotou no caderno de couro marrom e que me arrepiou quando eu li. Ela escreveu: a oração não muda Deus. A oração muda você. Quando você faz a oração certa, você sai da frequência de escassez e entra na frequência de abundância. E na frequência de abundância, você vê oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não enxergava. Você atrai pessoas que sempre existiram, mas você não conhecia. Você recebe ideias que sempre estavam disponíveis, mas você não acessava. O milagre não é Deus criando dinheiro do nada. O milagre é você finalmente se alinhando com o fluxo que sempre existiu. Por isso que algumas pessoas recebem milagres em 24 horas e outras levam meses. Não é porque Deus é injusto, é porque alinhamento é individual. Margarida se alinhou rápido porque ela soltou rápido. Ricardo levou um pouco mais porque ele tinha mais resistência. Sara quebrou porque ela estava em arrogância, e arrogância é o oposto de alinhamento. Mas quando ela se humilhou, quando ela aceitou fazer do jeito certo, o alinhamento aconteceu
e a manifestação veio. Sempre vem. Quando você está na frequência certa, é inevitável. E tem uma última coisa que eu preciso te contar. Um segredo dentro do segredo. Florência descobriu que a oração funciona melhor em momentos específicos do dia. Não porque o universo tem horário comercial, mas porque você tem ciclos energéticos. O melhor momento para fazer essa oração é ou logo ao acordar, ou 5 minutos antes de dormir. Logo ao acordar, seu subconsciente ainda está aberto. Você acabou de sair do sono, que é o estado mais próximo do transe. Suas defesas mentais estão baixas, e quando você planta um decreto nesse estado, ele vai fundo, vai direto para o subconsciente sem filtro do ego. E o subconsciente é quem manifesta 5 minutos antes de dormir, funciona pelo mesmo motivo. Você está entrando no estado de sono. Suas ondas cerebrais estão diminuindo. E a última coisa que você programa antes de dormir é a primeira coisa que o subconsciente processa durante a noite. Florência chamava isso de decreto noturno. Você planta a semente antes de dormir. E o subconsciente trabalha nela durante 8 horas. Quando você acorda, a semente já germinou. Você não precisa fazer nada. Só deixar o subconsciente cuidar. E ele cuida, sempre cuida. Porque o subconsciente não julga, não questiona. Só executa o que você ordena. Então escolhe, ou ao acordar, ou antes de dormir, faz a oração uma vez, 17 palavras, com gratidão, com rendição, com certeza, e depois solta. Vai viver, vai agir, vai confiar e observa o que o universo entrega. Pode ser exatamente o que você imaginou. Pode ser algo melhor do que você imaginou. Pode ser de uma forma que você nunca esperou. Mas vai vir, porque está consumado. Você decretou. O universo escutou. Agora é só questão de tempo até a manifestação física alcançar você. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? Florência fez essa oração pela última vez 3 dias antes de morrer. Ela estava no hospital, cercada de amigos, e alguém perguntou: Florência, você tem medo? Ela sorriu e disse: medo de quê? Eu agradeço pela fortuna eterna que flui através de mim para o mundo. Está consumado. Ela não estava falando de dinheiro naquele momento, ela estava falando de vida eterna, de legado, de tudo que ela tinha ensinado e que continuaria fluindo mesmo depois que o corpo dela parasse. E aqui estamos, décadas depois, falando dela, ensinando o que ela ensinou, circulando a sabedoria que ela circulou. Ela se tornou imortal, não porque viveu muito, mas porque ela fluiu. E você pode fazer o mesmo. Não precisa esperar décadas, não precisa escrever livros, não precisa ter milhares de alunos. Você só precisa se tornar um canal, receber e dar. Receber e dar, deixar a abundância fluir através de você para o mundo. E quando você faz isso, você ativa a fortuna eterna, que não é uma quantia específica, não é um valor na conta, é um estado de ser. É viver sabendo que não importa o que aconteça, o fluxo nunca para, porque você não depende de uma fonte, você é a fonte, e a fonte não seca, nunca secou, nunca vai secar, jamais. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns, você não faz mais parte daquela multidão que se contenta com as migalhas da vida, você está entre os raros, os que desvendaram o grande segredo. Use-o com sabedoria, com profunda gratidão, com a consciência de que poder sem responsabilidade é sinônimo de destruição. E por favor, compartilhe, porque a verdade que não se espalha, definha e morre. E essa verdade, ela precisa viver, precisa alcançar aqueles que oram sem obter resposta, que lutam sem encontrar um caminho,
que pedem incessantemente, mas não recebem. Eles precisam saber, precisam entender que o problema não está em Deus, não está no universo, e muito menos na falta de merecimento. É apenas uma questão de frequência, e a frequência, acredite, pode ser alterada com uma oração de apenas 17 palavras. Antes de você ir embora, eu quero te pedir algo simples. Deixe aqui embaixo, nos comentários, a primeira coisa pela qual você sente gratidão agora. Não precisa ser algo grandioso, algo extravagante. Pode ser algo simples como: eu sou grato por ter assistido a este vídeo. Ou: eu sou grato por estar vivo. Eu sou grato por ter conhecido Florência Scovel Shinn. Qualquer coisa serve, desde que seja verdadeira, porque quando você expressa sua gratidão publicamente, você ativa as testemunhas, e as testemunhas, elas amplificam o seu decreto. O universo percebe que você não está se escondendo, que você está assumindo, e quando você assume, você recebe. E se você é daqueles que ainda pensam que gratidão é sinal de fraqueza, que agradecer é se diminuir, Florência tem uma mensagem especial para você. Ela dizia: o orgulho é a última prisão do ego. Quando você se recusa a agradecer, você está, na verdade, afirmando que conquistou tudo sozinho, que você não precisa de nada e nem de ninguém. E essa é a maior mentira que você pode acreditar, porque você não está sozinho, você nunca esteve. O universo inteiro, ele está conspirando a seu favor. Mas enquanto você não reconhecer isso, enquanto você não agradecer por isso, o fluxo permanece bloqueado. Então, quebre esse orgulho, abra o seu coração e agradeça nos comentários. Agora, eu vou ler cada um dos comentários. Vou responder o máximo que eu conseguir. E vou orar por cada nome que aparecer por aqui, porque este não é apenas um canal, é uma comunidade de pessoas que estão redescobrindo verdades ancestrais, que estão se libertando de crenças limitantes, que estão se transformando em verdadeiros canais de abundância, e quanto mais forte essa comunidade se torna, mais rápida a transformação acontece. Então, não fique apenas assistindo. Participe, comente, compartilhe, seja uma parte ativa dessa corrente poderosa, porque você não chegou aqui por acaso. Você foi chamado, e quem é chamado tem uma missão, e a sua missão é fazer circular aquilo que você recebeu, e comece a fazer isso agora mesmo.